Por onde eu devo começar a estudar violão? Vamos lá. Essa pergunta pode ser bem. Pode abrir bastante. A princípio, vamos supor que você nunca pegou no violão, acabou de comprar um violão, enfim, tem um parado em casa, nunca nem. Não toca nenhuma música, tá? Mesmo por mais simples que ela seja. O seu primeiro objetivo tem que ser aprender a tocar músicas, aprender repertório, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se você for completamente iniciante, talvez você não saiba ainda, mas existe o que a gente chama de teoria musical, que é o quê? Seria a parte de entender a criação de uma música, tá? Tem várias coisas, é claro que isso influencia no jeito que a gente toca e tudo mais, você saber disso ou não. Mas quando a gente começa, quando a gente está no começo aí do violão, a primeira coisa que a gente tem que focar é em conseguir tocar nas suas primeiras músicas, tá? Tocar nas suas primeiras músicas, é o ponto-chave. Porque depois que você... Porque enquanto você não fizer isso, você não vai sentir um afeto, né? Um prazer de estar tocando. E aí, ao passar do tempo, você vai ver que quando você conseguir tocar suas próximas músicas, você vai começar a perceber que você tem sentir essa necessidade aí de querer ir além, né? De querer aprender aí outras coisas, né? Aprender a criar suas músicas, seus solos, né? Se for o caso de guitarra e tal. Mesmo violão, né? Mas enfim. Então, acabou de começar, eu peguei instrumento, o que eu faço? Qual que é a primeira coisa que eu faço? Cara, vídeo aula do YouTube, ou aulas particulares, ou algum curso, tá? Você tem que se mexer, obviamente. E assim, o foco pra mim, para os meus alunos, por exemplo, que estão começando, são músicas fáceis, músicas simples, procura música simples. Se você não vai fazer uma aula, se você não vai fazer um curso, então pega no YouTube, mas procura músicas simples, músicas para iniciantes mesmo, você vai achar várias. E procura músicas que você gosta, tá? É muito importante que você tenha músicas que você gosta, porque senão você não vai querer continuar com esse negócio, você não vai querer fazer com que isso, não vai querer dar continuidade, tá? Toca todo dia, tenta todo dia, pega com esse instrumento todos os dias, tá? Foca bastante na postura. Tem um vídeo meu no canal do YouTube chamado Como Aprender a Tocar Guitarra Sozinho na Internet, que é sensacional, assim, muita gente... eu recebo muitos feedbacks muito positivos do vídeo, né? Que eu explico exatamente como eu comecei, porque quando eu comecei pela internet sozinho, né? Não quer dizer que foi a melhor maneira, longe de ser, na verdade a melhor maneira é sempre com acompanhamento, seja através de um curso ou de uma aula, mas é possível você pelo menos dar seus primeiros passos, então foca nisso. Vídeos no YouTube, tá? Primeira coisa, né? Vídeos para iniciantes, de preferência músicas que você gosta, do estilo que você gosta, tá legal? Depois disso você vai até aprender o que são cifras, tá? Cifras que são importantes também para o seu aprendizado, você vai entender mais para frente, mas são basicamente acordes, né? É o nosso jeito de escrever acordes que vai te ajudar a tirar as músicas, a aprender as músicas, principalmente as que não tiverem videoaulas, apesar que hoje em dia tem muita videoaula, né? Mas quando eu comecei não tinha tanto. E tablatura, tá? Procura aprender o que é uma tablatura. Não é partitura, é tablatura, tá legal? Que também é o jeito da gente escrever solos, tá? É um jeito de escrever solos aí pro violão ou pra guitarra, tá legal? Então é isso, busca músicas fáceis, busca músicas que você gosta, aprende a ler cifras, aprende a ler tablaturas, tá legal? Vê muitas videoaulas, tá? Se você não for fazer aula nem um curso. E pega todo dia seu instrumento, todos os dias seu instrumento. Você vai ver que provavelmente em um mês você já vai estar tocando algumas músicas, por mais simples que elas sejam, tá legal? Agora, se você já toca e você quer ir no próximo passo, né, você quer literalmente estudar, né, literalmente para entender a teoria musical e tudo mais, faz essa sequência aqui, ó. Intervalos, aprende o que são intervalos. Na verdade, antes de intervalos, né, ordem das notas, né, o que é um dó, o que é um ré sustenido, um mi bemol, etc. A gente chama isso de escala cromática também, tá legal? Depois você aprende intervalos, depois você aprende formações de tríades e tétrades, tá? Não é nada, é tudo na teoria, tá? Não é no instrumento ainda. Depois você vai para escala maior e escala menor, através do ciclo de quintas. Depois campo harmônico maior, harmonia funcional e campo harmônico menor. Muitos desses assuntos eu já falei lá no meu canal do YouTube, se não todos. Então dá uma olhada lá, tá? Tem o link na bio, apesar que eu acho que o link na bio não tá lá, mas qualquer coisa você me chama aqui no direct que eu te mando, tá? Os vídeos mais legais, mais importantes. E, enfim, eu acho que é um bom jeito de você começar a estudar se você já tiver já tiver uma certa prática no seu instrumento, tá? Recapitulando, ordem das notas, intervalos, formações de acorde, escala maior e menor, campo harmônico maior, harmonia funcional e campo harmônico menor, nessa ordem, tá legal? É isso aí. No estado da guitarra,
os conteúdos são estudados por ordem. Quais são esses conteúdos na ordem? O que estudar? Acho que estudo, né? No estudo da guitarra, né? Vamos lá. Cara, eu acredito, assim, eu tenho o meu próprio método, né, de passar as coisas, não quer dizer que é melhor nem pior, mas é o jeito que eu encontrei que mais funcionou para os meus alunos, tanto no curso quanto através das aulas particulares, tá? E assim, eu chamo o meu método, na verdade, que é o 5x12, né? Que é o quê? É a ideia de que o guitarrista precisa conseguir tocar todos os conteúdos musicais das 5 regiões do braço pelos 12 tons. A partir do momento que ele consegue tocar todos esses conteúdos nos 12 tons, ele tende a ter uma evolução muito maior. E às vezes até existem coisas bem simples que faltam, né? Justamente por não ter essa organização de conseguir tocar pela guitarra inteira, né? As 5 regiões da guitarra, pelos 12 tons. Por exemplo, mesmo uma pentatônica, né? Que é uma escala muito usada aí pelos guitarristas, principalmente os que estão começando na improvisação, né? Então assim, a princípio, você tem que levar essa ideia. Tudo que você fizer na guitarra, tudo que você estudar na guitarra, você tem que ser capaz de tocar pelos 12 tons em qualquer parte do instrumento, tá legal? Isso vai valer para escalas, isso vai valer para arpejos, vai valer para acordes, tá? Então, no geral, esse é o foco que você tem que dar, tá? Você vai improvisar, você tem que saber improvisar em qualquer tom pelo braço inteiro, tá? Aí, além disso, além desse nosso foco principal, que é mapear todos esses assuntos, eu tenho o que eu chamo de TFIP, tá legal? Teoria, ferramentas, improvisação e percepção, que faz parte do meu método também. O que isso significa? O TFIP seria basicamente a ordem que você deve estudar as coisas, tá? De teoria, ou seja, a teoria musical, de acordo com o nível que você vai estudar, daqui a pouco eu falo sobre isso. Depois vem o F de ferramentas. Então, o que são ferramentas? Para mim, são escalas, arpejos e acordes. Porque você tem que entender que escalas, arpejos e acordes não são música, né? Ainda não é música. A música é o que você faz com esses conteúdos. Por isso que eu chamo de ferramentas. Porque se você vai construir se você é um marceneiro e vai construir, sei lá, uma mesa, o que faz essa mesa ficar pronta não é só a madeira, não é só as ferramentas, né, o uso, assim, não é só a matéria-prima, é o fato da mesa estar completa mesmo. Então você juntar a matéria-prima com o seu conhecimento e chegar aí no seu objetivo. Então é aí que tem a ver com as ferramentas. As ferramentas são escalas, arpejos e acordes, tá? Antes de virarem música. Improvisação, que eu considero a parte de fazer música, de criar música, justamente pelo fato de que para você improvisar você precisa saber tão bem música a ponto de conseguir tocar, de conseguir fazê-la na hora, tá? Então, para mim, a música, quando eu falo de improvisação, eu estou falando de criar música, né? E criar música de verdade, sabendo muito bem o que você está fazendo. E por último, P de percepção, que tem a ver com você perceber as coisas. Tanto auditiva, né? Então, o estudo da percepção musical, quanto a parte da modelagem, que eu chamo, que é o quê? A parte de você perceber as coisas que você já estudou nos outros, tá? Então, por exemplo, você tirar um solo e procurar nesse solo os conteúdos que você já aprendeu. Legal? Então, TFP para mim é a ordem sempre. Teoria, ferramentas, improvisação e percepção. Sempre estudo nessa ordem. Vamos lá. Aí, entendeu isso? No meu método, que é o 5x12, que tem um curso, né, o Fórmula da Impressão Consistente, que eu literalmente ensino cada passozinho dele, mas mesmo para os alunos particulares eu tendo a seguir essa ordem, a gente vai ter 3 grandes etapas, tá legal? A primeira etapa, você vai focar em aprender a improvisar por tom. Ou seja, tá no tom de Dó maior, você vai usar a escala de Dó maior. Tá no tom de Sol menor, você vai usar a escala de Sol menor. Na segunda etapa, você vai aprender a improvisar pensando acorde por acorde. Então a gente já está pensando em modos gregos, tá? E também um pouquinho de dominantes secundárias e subquinto. E já no terceiro estágio é quando a gente aprende os modos da menor harmônica e da menor melódica, tá? Eu sei que pode estar muita coisa, mas vai prestando atenção que isso vai te ajudar depois. Legal? Pegamos essa ideia. Agora, eu vou focar em passar a ordem dos conteúdos do primeiro estágio, tá? Eu vou abrir um bloquinho de notas aqui no YouTube. Vamos lá. Então, ó, 5x12, que é o nome da minha metodologia. Primeiro grau, que é o primeiro estágio do 5x12. O que você vai aprender, o que você tem que focar nesse estágio? Vamos começar por teoria. Ó, na ordem, tá legal? Você começa por intervalos. Ó, o Léo Shin, salve Leonardo Shin! Você começa por intervalos, depois por formações de acorde,
tá? Tô fazendo mais resumidão, tá? Porque é muita coisa, eu não vou falar tanto de cada um dos assuntos, tá? Quem quer uma ordem, tá aí a ordem, printa, né? Vamos lá, formações de acorde, depois escala maior, menor, tudo isso na teoria, tá? Sem tocar no instrumento. Ciclo de quintas. Campo harmônico maior. Harmonia funcional. E campo harmônico menor. Isso aqui, ó. Qual que é o foco do nosso 5 por 2 de primeiro grau? Entender a tonalidade. Então isso aqui são as coisas teóricas que vão fazer você entender a tonalidade, tá? Agora vamos para o segundo, lembrando, né? TFP, Teoria, Ferramentas, Improvisação e Percepção. Então vamos para as ferramentas. Vamos lá. Escalas, a gente vai usar a escala maior. Vamos lá. Nessa ordem também, tá? Escala maior, escala menor e escala menor harmônica, que são as escalas que a gente realmente precisa dominar para tocar por tonalidade. Ah, mas e a pentatônica? O que eu faço? A pentatônica está dentro da escala maior e da escala menor, tá legal? Você tem essa possibilidade. Depois disso, arpejos em tétrade, tá? As tétrades do campo harmônico. Arpejos, tétrade, sempre por todo, lembrando, sempre pelas 5 regiões, tá? Em todos os tons. E o acorde a gente vai ter o caged e também as tétrades e inversões, tá? Pelo braço todo também. Legal? Quando eu falo acorde pelo braço todo, geralmente é com a tônica na quinta corda ou na quarta corda, tá? Legal. Improvisação, o que a gente vai usar? Nosso foco é só um. Recursos de improvisação, tá? Vou botar alguns recursos, aqui vai variar bastante, tá? Mas ó, o foco vai ser improvisar por tonalidade. Improvisar por tonalidade. Ou seja, você vai pegar qualquer tom, você tem que conseguir usar essas escalas sobre ele, tá? Alguns recursos. Progressões. Motivos. Progressões, motivos. Arpejos. Ritmos, tá? Eu acho que isso é legal. Então, assim, você buscar desenvolver na improvisação progressões, ou seja, você procurar entender o que são progressões e colocar na sua improvisação, motivos, arpejos e ritmos. Quando eu falo ritmos, é variar bastante o ritmo, né? Estudar bastante o ritmo para melhorar a sua improvisação. Além disso, improvisação tem a parte de compor. Então, assim, compor harmonias também eu acho um estudo legal. E aí, por último, percepção. O que é percepção? É você aprender sobre, na parte de perceber, né, na parte auditiva, intervalos ouvindo, escala maior ouvindo, maior e menor, né? Pode ser a escala menor harmônica também. Acordes maiores e menores. E as tétrades maiores e menores. Graus do campo harmônico. Ou seja, se reconhecer ouvindo todos esses recursos, né? Na percepção, estudar individualmente. E por último, você também aprender a procurar as coisas no solo, ou seja, tirar solos e analisar com base no que você aprendeu até aqui, tá? Então, assim, esse pra mim é o foco do primeiro, tipo assim, o cara acabou de começar a estudar guitarra de fato. O que ele vai estudar? Isso aqui, começa pela teoria, foca nesses assuntos individualmente, depois na prática, né? Você começa a procurar as ferramentas que você aprendeu aqui na teoria, né? Você começa a procurar as ferramentas pelo braço inteiro, em todos os tons, tá? Importante. Depois você começa a utilizar essas ferramentas na prática através da improvisação. E a gente começa a falar alguns recursos aí que podem ajudar a nossa improvisação a ficar mais interessante, utilizando arpejos, utilizando progressões, motivos, ritmos, tá? E várias outras coisas. Mas isso aqui eu acho que é o começo. E começar a compor harmonias utilizando conhecimento de campo harmônico e das tétrades que você aprendeu, tá?
Depois, na percepção, né? Depois que você passou, chegou até aqui, você já vai estar ouvindo muitas das coisas que você já fez, tá? Você já vai ter uma certa noção da percepção, né? Mas aqui a gente faz um estudo mais focado, pensando em intervalos, escala maior, menor, escala menor harmônica, acordes maiores, enfim, tudo isso focando em ouvir esses conteúdos, tá? Se chegar até o final disso aqui, você já vai estar com uma baita transformação, tá legal? Claro que assim, existe muitas nuances, isso aqui é só uma ideia, tá? Mas existe muitas nuances nessa caminhada, né? Não é à toa que meu curso, cara, nem sei quantas horas já tem, mas já tem mais de 200 aulas, a gente está nessa parte aí de ferramentas ainda. Terminando, na verdade, agora a gente vai para a parte já de improvisação. Então, assim, é muito puxado, é muita coisa, tá? É muita coisa. Mas, se você realmente conseguir chegar no final disso tudo, você já vai ter uma baita transformação. E olha que a gente nem chegou a falar de modos gregos ainda, de várias outras coisas. Porque você já vai ter a base bem resolvida, né? A base é muito importante. Você ter, tipo, conseguir fazer uma escala maior pelo braço todo, uma pentatônica pelo braço inteiro, em qualquer tom. Esse tipo de coisa já te transforma, por mais simples que seja, né? Às vezes o que falta não é nem algo muito complexo, assim, alguma coisa simples, tá legal? Qual a diferença do estudo da guitarra elétrica para o violão? Ou é a mesma coisa? Eu acho que depende do estágio do estudo que você tá. Por quê? Porque assim, se a gente for realmente estudar de fato, se a gente for realmente visualizar de fato o estudo individual de cada instrumento, já começa desde aqui da mão direita, né? Da mão do acompanhamento, né? Porque na guitarra, idiomaticamente, a gente vai usar muito mais a palheta para solos, tá? A gente usa a mão para fazer outras coisas, dedilhados. No violão, se a gente for pegar o estudo de fato do instrumento, se usa apenas as mãos, não se usa a palheta, né? Então já de cara assim, no estudo técnico, se a gente estiver falando realmente de estudar o instrumento, por exemplo, de fazer um conservatório de violão, mesmo que seja popular e não erudito, mas seja fazer violão popular ou guitarra, já começa por aí, porque provavelmente vão te ensinar no violão vão te ensinar a usar os dedos mesmo, né? E na guitarra a gente vai usar a palheta, então já começa no técnico. Além disso, o repertório e pensando em academia, tá? Pensando realmente aí no estudo formal, o repertório vai ser diferente e o jeito de lidar também vai ser diferente. Geralmente o violonista, ele acaba vendo muito mais essas coisas de arranjar, tá? De fazer arranjos, de acompanhar, né? De levadas com mão direita, né? Muito de música brasileira, geralmente, tá? Claro que não é regra, mas o mais comum é a gente ver muito mais de música brasileira no violão, e às vezes até menos sobre jazz, né? Acaba ficando mais, não que não seja, as harmonias são iguais, né? Da música brasileira e do jazz, mas assim, pelo menos da bossa nova e tal. Mas assim, geralmente os violonistas acabam focando mais em aprender arranjos, estudar, criar arranjos, né? Estudar a parte de acompanhamento, estudar a parte de música brasileira, enquanto na guitarra, geralmente nos conservatórios a gente vai estudar jazz, improvisação, muito mais pesado, assim, geralmente, tá? Não é regra, mais uma vez, depende do conservatório e tal, mas assim, o que eu mais vejo entre os músicos, os violonistas que eu conheci e os guitarristas, né? Geralmente o guitarrista vai estudar improvisação, vai estudar jazz principalmente, tá? Enquanto o violonista vai estudar mais música brasileira, às vezes nem tanto improvisação, mas a partir de harmonia, né? A partir de criação de arranjos, etc. Mas no final dos contos, um acaba sabendo fazer o outro também, tá? Agora, isso que eu estou dizendo é o quê? No meio acadêmico. Na prática, os instrumentos têm as mesmas possibilidades, né? Não tem muita coisa que se faça na guitarra que não se possa fazer no violão, tirando coisas, por exemplo, no agudo, né? Que geralmente o violão não vai até tão longe. Mas no geral, pensando da parte física, assim, do instrumento, não vai mudar, né? As cordas, as notas estão nos mesmos lugares, a gente tem a mesma quantidade de corda, né? Então, no final dos contos, nesse sentido, não vai mudar, não. Agora, no sentido de idioma, né? O idioma do violão e o idioma da guitarra tem algumas diferenças, sim, tá legal? Mas depende muito do seu nível. Se você está começando, não vai ter diferença, tá? Se você está começando, você vai poder estudar tanto com o violão quanto com uma guitarra, e isso não vai influenciar, não. A única coisa que eu digo
Se você quer, seu foco é tocar, por exemplo, guitarra, é legal que você estude só na guitarra, ou pelo menos o máximo possível na guitarra, porque tecnicamente são instrumentos diferentes. Então, se, por exemplo, eu quando estava fazendo o meu no conservatório de música, eu tinha muito costume de estudar na guitarra, no violão, coisas que eu ia tocar na guitarra, e aí chegava lá não estava com a técnica em dia. Agora, se você estuda só no seu instrumento de fato, só na guitarra, todos os dias, aí você vai ver uma grande evolução na sua técnica, tá? Agora, se você ficar mesclando muito entre um e outro, e deixando, por exemplo, 3 vezes na semana você estudou com a guitarra e 4 com o violão, você vai sentir uma dificuldade quando você for tocar um ou outro, né? Você vai sentir uma falta de técnica, por causa que, nesse sentido técnico, não é a mesma coisa, tá legal? Mas é mais ou menos isso. O instrumento, a base do instrumento é a mesma, a parte técnica é um pouquinho diferente, né? Se você quer desenvolver a parte de velocidade, você precisa focar em um só, mas dá para estudar muitas coisas de um instrumento no outro e vice-versa, tá? O Rô perguntou aqui, ó, o porquê de incluir notas diminutas no campo harmônico, tá? Interessante. Seguinte, é o tipo de pergunta que assim, pode mostrar que talvez você tenha aprendido o campo harmônico do jeito, talvez não do jeito mais correto, né? O que a gente precisa entender? O campo harmônico, ele é um resultado, ele não é uma sequência criada, ele é um resultado. Resultado de quê? Ele é resultado de quando a gente pega a escala maior, né? Vou pegar aqui. Né? Quando a gente pega essa escala maior, a gente vai lá e empilha terças procurando acordes. Como assim? Pra gente ter um acorde, pelo menos de acordo com a teoria musical do tonalismo, né? Pra gente ter um acorde, a gente precisa ter, ou a gente vai ter 2 tipos de acorde. Ou ele vai ser um acorde em tríade, ou ele vai ser um acorde em tétrade, tá legal? O que isso quer dizer? Quer dizer que ou ele vai ser um acorde de 3 notas, ou ele vai ser um acorde de 4 notas. E aí, para que caracterize um acorde, né? Ou seja, para que a gente ouça o que é esperado de um acorde, dos tipos de acordes que a gente tem, geralmente a gente vai ter ou nas tríades uma tônica, terça e quinta, ou nas tétrades uma tônica, terça, quinta e sétima, tá legal? E aí a gente vai ter alguns tipos de acordes que vai variar do intervalo, tá? Porque a gente tem vários tipos de intervalo. Por exemplo, o acorde maior a gente tem tônica, terça maior, que geralmente é de 2 tons, tá? Uma terça de 2 tons, e uma quinta justa, né? Que vai dar 2 tons, 3 tons e meio, né? Uma quinta justa. Então, ó, tônica, terça maior, quinta justa. Por que terça? Por que quinta, né? Pra quem não entende intervalos. Eu vou falar rapidinho, mas é um assunto que leva mais tempo, tá? Mas assim, basicamente no intervalo a gente vai ter 2 nomes, o primeiro e o segundo nome. O primeiro nome está relacionado com o nome das notas. Então, por exemplo, se eu quero uma terça, quer dizer que eu vou pegar uma nota, vou pensar que ela é 1 e vou contar 2 notas para frente, 1, 2, 3, por exemplo. Se eu quero a terça de dó, eu vou pensar, o dó é 1, qual que é a nota o nome de nota que vem depois? Ré. E qual que é o nome de nota que vem depois? Mi. Então a terça de dó sempre vai ser Mi, mesmo que seja o Mi bemol, Mi sustenido, Mi dobrado, sustenido, não interessa. Vai ser sempre Mi, tá legal? Então se eu quero a terça de dó, eu sei que é Mi. E aí a gente vai ter 2 tipos de terça, a terça maior e a menor. Tem até mais, né? Mas vamos focar nas mais usuais. A terça maior, ela fica a 1 tom de distância, né? No caso vai ser Mi natural, né? Dó pro Mi natural. E a terça menor, a gente tem a 1 tom e meio de distância, que seria Mi bemol, tá? Então assim, a gente tem 2 tipos principais de tríades, na verdade tem mais, né? Mas enfim, só dando uma ideia. A tríade é formada por tônica, terça e quinta. Se a terça é maior, a gente vai usar a escala maior. Se a terça é menor, a gente vai usar... Desculpa, se a terça é maior, a gente vai ter uma tríade maior. Se a terça é menor, a gente vai ter uma tríade menor. E aí, junto com isso, a gente já pode ter sétimas, tá legal? Que seria a sétima maior ou a sétima menor. Então o que dá pra gente tirar disso tudo? Que os intervalos que são o que formam os acordes, né? O acorde são estruturas intervalares, são sequências de intervalos que geram acordes, beleza? Então, todo acorde em tríade de 3 notas a gente vai ter tônica, terça e quinta, todo o acorde de 4 notas a gente vai ter tônica, terça, quinta e sétima, podendo variar os intervalos. Vai ser uma terça maior, terça menor, quinta justa, quinta diminuta, quinta aumentada, sétima maior ou sétima menor, geralmente é aí que a gente vai
vai ter as alterações, tá? Precisa entender de intervalos, tá? Se você não entende de intervalos, tem vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, então dá uma conferida. E aí, beleza. Beleza, agora vamos voltar para o campo harmônico. O que isso tem a ver com o campo harmônico? Dentro do campo harmônico, a gente não escolhe os acordes, a gente acha os acordes. Então, quando a gente pega uma escala de Dó maior, ó, como são notas seguidas, né? Um Dó, um Ré, um Mi, um Fá, um Sol, um Lá e um Si, qualquer escala, né? Eu estou falando usando de Dó maior, não poderia ser qualquer uma. A gente sempre vai ter uma tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sétima de cada uma das notas, tá? Então o que seria o campo harmônico? É quando a gente pega cada uma das notas e encontra a tônica, terça, quinta e sétima. Então, por exemplo, Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E o Dó de novo, né, se quiser. A gente vai poder pegar o quê? A gente pode pegar, a gente pega o primeiro acorde, desculpa, a gente pega a primeira nota, Dó, e pensa, qual que é a terça dele? Então, vamos lá, Dó é 1, Ré 2, Mi é 3. Então, o Mi. Qual o Mi que a gente tem dentro dessa escala? Dó, Ré, Mi natural, não é bemol nem nada do tipo. Então, a gente tem aqui tônica e terça. E a quinta de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Tá? Então, qual Sol que a gente vai ter nessa escala? Sol natural. Em Dó vai ser tudo natural, mas se fosse, por exemplo, sei lá, outra tonalidade, a gente teria que ver se tem bemol ou não, se tem sustenido ou não, tá? Beleza, Dó, Mi, Sol. E se a gente quer a sétima, qual que é a sétima de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Nota Si. Então, quando a gente junta Dó, Mi, Sol, Si, a gente tem um acorde. E aí se a gente faz esse processo, partindo do Ré, por exemplo, Ré, qual que é a terça dele? Ré, Mi, Fá. Qual que é a quinta dele? Fá, Sol, Lá. E qual que é a sétima dele? Dó, né? Ré, Fá, Lá, Dó. A gente vai achar outro acorde, sempre pensando na escala, né? Eu não estou falando aleatoriamente, estou pensando dentro da escala, tá? Então, dentro do campo harmônico, quando a gente faz esse processo de encontrar os acordes dentro de cada uma dessas notas, partindo, né, procurando tônica, terça, quinta e sétima, partindo de cada uma dessas notas, é que a gente encontra o campo harmônico, que vai dar esse resultado aqui, ó. E aí o último, quando a gente faz essa sequência, a gente vai encontrar o Si meio diminuto. Então assim, por que tem um diminuto aí no campo harmônico, né? No caso meio diminuto? Vai ter porque a gente encontrou ele, a gente colocou a gente procurou dentro da escala maior as formações de acorde e a última deu um meio diminuto, entendeu? Então não é uma coisa que a gente escolhe, é uma coisa que acontece, tá? É uma coisa que já está dentro da estrutura. Assim como se fosse outra estrutura, por exemplo, uma menor harmônica, a gente teria também um diminuto. Se fosse uma menor melódica, a gente teria também outros acordes, né? Outro campo harmônico. Então assim, no campo harmônico maior e no campo harmônico menor, né? Dependendo, a gente vai ter esse meio diminuto, porque a gente empilhou as terças, a gente procurou os acordes dentro dessa escala e encontramos esse meio diminuto, tá legal? Como você pensa no acorde meio diminuto? Cara, eu penso em modos gregos, eu penso em lócrio, né? Então, vamos lá, tudo que eu posso falar aí do meio diminuto. Eu penso em lócrio mesmo, no modo lócrio. Então, assim, pra mim as notas mais importantes são o arpejo, mas pensando sempre no contexto todo, né? Então, por exemplo, Si meio diminuto, vou pensar tudo. Lócrio mesmo, nessa sonoridade. E eu vejo ele muito mais, às vezes, teoricamente, ele pode ser uma dominante. Por exemplo, no campo harmônico maior, dá pra dizer que ele é uma dominante, por exemplo, estamos em Dó maior, a gente pode usar ele como uma dominante de Dó maior, né? O Si meio diminuto como Dó maior, como dominante do Dó maior. Só que eu vejo ele muito mais como uma subdominante, pensando no campo harmônico menor. Então no campo harmônico menor ele é o segundo grau, Si meio diminuto, subdominante. E eu ouço muito, eu penso ele muito como subdominante indo pro Mi7, né? Ou seja, Si meio diminuto, subdominante, Mi7 dominante e o Lá menor, por exemplo, né? Então eu penso literalmente lócrio, e pra mim, como sempre, né, principalmente as notas do arpejo que vão falar mais. Né? Por isso que tem que ter o arpejo bem sempre na mão, né? Mas eu penso ele bem como, realmente, literalmente como lócrio mesmo, como qualquer outro modo, assim. É só um mais chatinho, né? Digitações mais chatas e tal. Mas no geral é isso. Vou responder mais uma aqui que o Rô mandou.
Na verdade, esse eu não vou nem responder direito, porque a gente precisa de mais tempo. Mas ele perguntou como ler partitura. E o que eu vou falar rapidinho, só para fechar aqui, é que ler partitura é mais simples do que parece. Entender. Você entender partitura é mais simples do que parece. A gente vai ter alguns elementos. Cada uma das linhas é uma nota, tá? Então esse é um elemento que você vai ter que... Uma barreira que você vai ter que ultrapassar, entender onde que está cada uma das notas. A gente vai ter as tonalidades, então a gente precisa entender onde que tá, qual tom é o que, né? Que tom que é o que. Por exemplo, a gente tem que sacar o que é um ciclo de quintas. Então, se você tem um sustenido, qual tom significa isso? Que seria, no caso, Sol maior. Se tem dois, Ré maior. Se tem um bemol, Fá maior. Tem dois bemóis, Si bemol maior. Então, você precisa entender o ciclo de quintas também, né? Para você conseguir se localizar. Você precisa aprender o que são os acidentes ocorrentes, que eventualmente a gente vai trocar alguma das notas da escala. E o mais difícil, provavelmente, pelo menos para a maioria das pessoas, é entender as rítmicas. Mas é isso, é só isso. Você precisa saber onde que está cada uma das notas, você precisa saber, né, na partitura, precisa saber como ler todos os ritmos e precisa saber quais são as tonalidades. A grosso modo é isso, não é tão difícil de entender, com o tempo você vai acabar pegando. É claro que você tem que estudar, tem que ir atrás e tal. Agora, a dificuldade mesmo é ler, né? Porque é igual ler um idioma, é igual quando a gente aprende a ler mesmo. Porque no começo, quando a criança está aprendendo a ler, ela tem uma séria dificuldade em ler uma palavra simples, né? As sílabas e tudo mais. E com a partitura é a mesma coisa. Então, a gente só aprende a ler, de fato, quando a gente realmente começa a ler partitura, né? Quando a gente tem uma frequência de leitura diária. Porque se não for diária, se não for se a gente não tentar ler todos os dias, a gente não desenvolve e a gente vai estar sempre demorando demais, vai ser sempre um enigma ali. Então, assim, entender a partitura é fácil. Se você pesquisar aí no YouTube, você rapidamente vai entender a partitura. Não é tão difícil. O difícil é criar a agilidade de ler. E outra, né? Você precisa ter um domínio do instrumento também, das escalas, né? Das notas do seu instrumento, para que você consiga, né? Se você vê lá que aquilo é um Ré, as notas Ré, você tem que saber onde que tem um Ré na sua guitarra. Se você quer saber, você leu lá que o tom é Ré bemol maior, você precisa saber onde que tem o Ré bemol maior na sua escala, tá? Na sua guitarra, tá? Então é importante você ter... Eu acho que a maior dificuldade é você ler todo dia, né? Pra você ter essa leitura com fluência e você conseguir... Como é que fala? E você ter todos os estudos em dia, né? Que são necessários. O estudo de ritmo, o estudo do seu instrumento aí de escala, o estudo teórico, né, de escala, né, de ciclo de quintas, e o estudo do seu instrumento também de escala, de encontrar todas as notas, né. É isso, pessoal, obrigado demais por todo mundo que participou e a gente se vê aí na próxima. Agradeço.